Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós somos a equipe 1, vamos falar sobre diodos semicondutores. E a equipe é composta por mim, Leonardo, Jean, Júlia, Matheus e Camille Lins. Bom, o diodo semicondutor é um componente eletrônico que permite a passagem de corrente elétrica em apenas um sentido, atuando como uma espécie de válvula unidirecional para a eletricidade. Em termos mais simples, ele permite que a corrente flua facilmente em uma direção, mas impede ou dificulta muito seu fluxo na direção oposta. Suas funções principais: retificação. Uma das aplicações mais comuns do diodo é a conversão de corrente alternada, CA, em corrente contínua, CC. Processo conhecido como retificação. Controle de fluxo. Em circuitos de corrente contínua, o diodo controla o sentido da corrente, garantindo que ela flua apenas na direção desejada. Proteção contra a inversão de polaridade. Em alguns circuitos, o diodo pode ser usado para proteger componentes sensíveis contra danos causados por inversão acidental de polaridade. Detecção de sinais. Diodos também podem ser usados em circuitos de detecção de sinais, como em rádios, emissão de luz. O diodo emissor de luz, LED, é um tipo de diodo que emite a luz quando a corrente atravessa. O diodo semicondutor, um componente elétrico essencial, tem uma história rica no setor automotivo, evoluindo de simples dispositivos para componentes cruciais na eletrônica veicular moderna. Inicialmente utilizados em ampliações rudimentares, os diodos agora desempenham papéis vitais em sistemas de gerenciamento de motor, segurança, conforto e conectividade, impulsionando a inovação e a sofisticação dos veículos. Início e evolução. Primeiros semicondutores. A história do diodo semicondutor remonta ao desenvolvimento de dispositivos de cristal, como a galena. Mas o diodo de junção, o precursor do diodo moderno, surgiu na década de 1950, com melhorias significativas em confiabilidade e desempenho. Aplicações automotivas. A partir da década de 1980, os semicondutores, incluindo os diodos, começaram a ser mais amplamente empregados na eletrônica automotiva, inicialmente sistema de gerenciamento de motor. Expansão. Gerenciamento do motor. Diodos são fundamentais para o controle preciso do motor, otimizando o desempenho e reduzindo emissões. Segurança. Sistemas de freios ABS e controle de estabilidade dependem de diodos para funcionamento preciso. Conforto. Controle da temperatura, iluminação e outros sistemas de conforto são gerenciados por circuitos que empregam diodos. A conectividade veicular, incluindo sistemas de navegação e comunicação, também se beneficia da tecnologia dos semicondutores. Eu vou falar sobre os tipos de diodo utilizados. Primeiramente, tem o diodo retificador, que é o tipo mais comum de diodo utilizado, que é utilizado para converter corrente alternada, CA, em corrente contínua, CC. Ele permite que a corrente flua em apenas uma direção, agindo como uma válvula eletrônica. Diodos retificadores são cruciais em fontes de alimentação, onde convertem a eletricidade da rede elétrica em energia utilizável para dispositivos eletrônicos. Também tem o diodo de Zener, que é projetado para operar na região de polarização reversa, onde ele mantém uma tensão constante entre suas terminais. Essa característica o torna útil em aplicações de regulação de tensão, onde é necessário manter uma tensão estável mesmo com a variação na corrente ou na tensão de entrada. O diodo de LED emite luz quando uma corrente elétrica flui através dele. O funcionamento do LED baseia-se no princípio da eletrovoluminescência, onde materiais semicondutores emitem luz quando uma corrente elétrica passa por eles. O fotodiodo é um tipo de diodo semicondutor que detecta a luz e a converte em corrente elétrica. Então, ele funciona como receptor, transformando fótons, partículas de luz, em elétrons. Essa conversão ocorre quando a luz atinge o fotodiodo, gerando uma corrente elétrica proporcional à intensidade da luz. O diodo de Schottky é conhecido por sua menor queda de tensão direta e tempo de recuperação reversa mais rápido em comparação com os diodos convencionais de junção PN, tornando-o ideal para aplicações de alta frequência. Essa característica é resultado de sua construção, que envolve uma junção metal semicondutor em vez de junção PN. O diodo semicondutor é um componente eletrônico que permite a passagem de corrente elétrica em apenas um sentido, funcionando como uma espécie de válvula para a eletricidade. Ele é construído a partir de materiais semicondutores como silício ou germanium, que são dopados com impurezas para criar duas regiões distintas, uma com exceção de elétrons tipo N e outra com falta de elétrons tipo P. Funcionamento: junção PN. Quando as regiões tipo N e P são unidas, forma-se uma junção PN.
onde ocorre uma recombinação de elétrons, lacunas, buracos próximos à junção. Barreira de potencial. Essa recombinação cria uma região de deplação ou barreira de potencial que impede o fluxo livre de corrente. A polarização direita, quando o lado P do diodo é conectado ao terminal positivo de uma fonte de tensão e o lado N ao terminal negativo, a barreira do potencial é reduzida e a corrente pode fluir facilmente, de forma semelhante a um circuito fechado. Polarização inversa. Se o diodo é conectado de forma invertida, P no negativo e N no positivo, a barreira de potencial aumenta, dificultando a passagem de correntes. Nesse caso, o diodo se comporta como circuito aberto. Os defeitos mais comuns em diodos semicondutores incluem curto-circuito, circuito aberto e danos causados por surtos de corrente em tensão. Um diodo em curto-circuito permite a passagem de corrente em ambas as direções, enquanto um circuito aberto impede totalmente o fluxo de corrente, interrompendo o funcionamento do circuito. Surtos de corrente podem levar à queima do diodo, especialmente em fontes de alimentação com capacitores de alta capacitância. O diodo se comporta como um curto-circuito, permitindo que a corrente flua em ambas as direções. Isso pode danificar outros componentes do circuito, como resistores e transistores. Circuito aberto. O diodo impede completamente o fluxo de corrente, como se fosse um interruptor aberto. Isso pode interromper o funcionamento do circuito, impedindo que a corrente chegue a outros componentes. Queima por surto de corrente. Surtos de corrente, que ocorrem frequentemente em fontes de alimentação ao ligar o capacitor, pode levar à queima do diodo se a corrente exceder a capacidade máxima do diodo. Danos por tensão reversa. Diodos têm uma tensão reversa máxima especificada. Se essa tensão for excedida, o diodo pode queimar ou se tornar instável. Problemas de polarização. Um diodo polarizado incorretamente, seja com a polaridade invertida ou com tensão inadequada, pode não funcionar corretamente e até mesmo ser danificado. Diodo Zener com defeito. O diodo Zener projetado para operar em polarização reversa pode apresentar falhas se a tensão reversa exceder seu limite ou se houver um surto de corrente, afetando sua capacidade de manter uma tensão constante. Causa dos defeitos. Tensão. Exceder a corrente ou tensão máxima do diodo pode levar à queima. Polarização incorreta. Inverter a polaridade do diodo ou aplicar a tensão inadequada pode causar danos. Surtos de corrente. Surtos de corrente, como os que ocorrem ao ligar fontes de alimentação com capacitores, podem danificar o diodo. Temperatura excessiva. O sobreaquecimento devido às altas correntes ou tensões podem causar danos. Fabricação defeituosa. Em alguns casos, o diodo pode apresentar defeitos de fabricação que o tornam suscetíveis a falhas.